Mas isso tem incomodado muitas pessoas porque vem muitos problemas a partir da obesidade. E é aí que a gente entra para o nosso bate-papo, para a nossa conversa. Mais uma vez, nossas boas-vindas e gratidão por estar conosco. Eu que agradeço, Rita. É sempre um prazer imenso estar na sua companhia, dos seus ouvintes. E vamos falar sobre saúde, vamos ensinar as pessoas a cuidarem da sua saúde, né? Isso é importante. Da última vez que o senhor esteve aqui conosco, foi um auê, muita gente participando, e a gente fica feliz com isso, porque a gente consegue, de maneira muito simples, né, ajudar você. Claro que nem tudo a gente consegue ajudar aqui pela TV, né, doutor? Exato. Algumas coisas precisam estar presentes na frente do paciente para ver, conversar, olhar exame, etc. Exato. Mas eu até comentei hoje no programa, no comecinho, antes de o senhor estar conosco, que as pessoas, quando vão fazer os seus exames de rotina, veem lá triglicérides, colesterol, que são os mais básicos que as pessoas prestam atenção, e tem uma taxa mínima, e depois o limite e depois o excedente. Quando excede estas duas taxas, quais são as complicações dentro da sua especialidade, cardiologista? O que pode acontecer com o nosso coração se essas taxas estiverem alteradas? Tá. Bom, Rita, o que acontece? Nós temos dois tipos, grosseiramente, para que fique de uma maneira simples das pessoas entenderem. O colesterol é um tipo, uma forma de gordura, e o triglicérides. Ambos concorrem para o desenvolvimento de uma doença chamada aterosclerose, mas principalmente o colesterol. O triglicérides elevado, ele vai impactar mais, ele vai influenciar mais sobre o aspecto, sobre o fígado e sobre o pâncreas. Porém, taxas elevadas de triglicérides também contribuem para a aterosclerose. Mas a aterosclerose, que é a deposição de gordura na parede das artérias, que é essa que entope as artérias, é essa que leva ao infarto, ao derrame, essa é principalmente o colesterol. Então, quando as pessoas olham o colesterol, vão ter as taxas, os valores de referência. Nós não temos um valor único de referência, mas são faixas de risco. O colesterol, ele é dividido, o colesterol total, que é a soma do colesterol, grosseiramente, a soma do colesterol bom e do colesterol ruim. O colesterol bom é aquele que captura o colesterol, tira ele de onde ele não deve estar e carrega para o fígado metabolizar e eliminar. O colesterol ruim é aquele que não tem o que fazer com aquele colesterol e joga para debaixo do tapete. Ele esconde a sujeira. E onde é esse tapete? É nas nossas artérias. As nossas artérias têm uma fina camada, que é o endotélio, é ali que ele vai jogar por baixo dessa pelezinha bem fininha e aquilo vai se acumulando dentro das artérias. Então, quando a gente olha o colesterol total, é a soma desses dois colesteróis. O bom é que você tivesse o colesterol bom, mais alto, e o colesterol ruim, mais baixo. Mas isso não é o que ocorre em muitas pessoas, e o que as pessoas veem, o colesterol ruim, existem as faixas. Se você é uma pessoa de baixo risco para a doença coronariana, para a aterosclerose, é aceitável até 129. Para o resto, é entre 100 e 129. Se você já tem uma história, um risco maior, é abaixo de 100. Se você já teve um infarto, se você sabe que tem doença nas paredes das artérias, é abaixo de 70. Então, não tem um valor de normalidade único, mas se uma pessoa já teve um infarto, por exemplo, ou que sabe que tem doença coronariana, que sabe que tem placas de gorduras, esse colesterol ruim tem que ser abaixo de 170. Eu tenho um risco intermediário pela minha história familiar. Então, o meu colesterol tem que ser abaixo de 100. Ele não precisa ser tão rigoroso para chegar nos 70, mas 129 para mim já é ruim. Se você não tem história nenhuma, você pertence à maioria da população que não tem história nenhuma para ter essa doença, o aceitável é que seja até 129. Acima disso, tem que tomar alguma medida. Ou é atividade física, ou é dieta, as duas coisas juntas. E se isso não for necessário, remédio também. Passou de 200?
O colesterol total, o limite de normalidade, o limite superior é 200. Você pode ter ele acima de 200, mas ser às custas do colesterol bom. E aí não é tão ruim. Por isso que a gente não olha só... Exatamente. Por isso que a gente não olha só o colesterol total. A gente dá muito valor para o HDL, que é o colesterol bom, e para o LDL, que é o colesterol ruim. Esses dois é o que nos interessa, principalmente, porque é o equilíbrio deles que vai dar... A gente vai ser mais ou menos rigoroso na receita e na dieta e na atividade física e assim por diante. Por falar em atividade física, muita gente fugiu das atividades físicas nesse período de pandemia. E à mesa, em casa, o dia todo, muita gente comeu mais do que devia. Aí estas pessoas estão reclamando que estão fora do peso. Depois de toda essa explicação a respeito dos alimentos, dos colesteróis e etc., esta pessoa que não praticou atividade física, se alimentou indevidamente, comeu muita porcaria assistindo televisão e etc, etc. Quer dizer, ela trouxe para o organismo dela coisas muito ruins e a obesidade que veio junto vai complicar ainda mais? Sem dúvida. E o coração? Pois é, veja só, Rita, nós estamos olhando uma fotografia de 8, 9 meses de pandemia. Tudo bem, as pessoas engordaram realmente porque elas estão mais tempo em casa. Você não tem o que fazer, você procura a geladeira, você procura a despensa, você inventa comidas, você se distrai fazendo comida, você se distrai comendo, e evidentemente, e não faz atividade física. Num primeiro momento, a gente precisou ficar mais restrito. Hoje, a gente está com um pouco mais liberdade de sair, porém, a gente está vivendo um momento de transição, um novo recrudescimento dessa pandemia, isso nos preocupa, mas a atividade física, ela não foi proibida. O que se pediu é mais cuidados na execução da sua atividade física. Se você vai no parque e está cheio de gente, está lotado, se você vai caminhar na praia e está lotado, volte noutra hora. Você não precisa não fazer atividade. Não é isso que nós estamos falando. Não faça naquela hora. Volte num horário melhor, onde tem menos pessoas. Então, a atividade física está permitida. Use a máscara durante a sua atividade física. Pode ou não pode usar máscara? Olha, gente, o uso da máscara durante a atividade física vai incomodar. É lógico, se você faz uma atividade física competitiva, jogador de futebol, você não vê jogador de futebol com máscara fazendo a atividade dele, porque é incompatível. Agora, para nós, pobres mortais, que executamos uma atividade física, que é a caminhada ou uma corridinha, não há problema nenhum que você utilize a máscara. Deve usar a máscara porque você vai estar emitindo vapores, spray, que pode pegar quem está atrás de você. Então, use a máscara. Né? Você e vice-versa. Pode... Ou você pode ser a vítima do que está à sua frente. Então, faça a atividade, use a máscara durante a sua atividade e condicione o nível de atividade para o seu bem-estar usando a máscara. Cansou um pouco demais, diminui a intensidade, mas não tira a máscara. Então, não está proibido fazer atividade física. A dieta, a obesidade é um problema muito sério no mundo inteiro. Se a gente olhar, a obesidade mata mais do que a fome. A sociedade moderna morre-se mais por excesso de comida do que por falta de comida. Não quer dizer que a fome acabou no mundo, não quer dizer que nós não temos problemas de fome no Brasil ou em países em guerra, África. Existe a fome, mas no contexto geral tem mais gente obesa e morrendo das complicações da obesidade do que da desnutrição. Nós temos um problema matemático, que é a obesidade. A obesidade é o resultado entre de calorias que você ingere e o que você gasta. Se você ingere mais calorias do que o que você gasta, você vai ter que acumular essas calorias e elas se acumulam na forma de gordura. E aí você vai engordar. É isso que aconteceu na pandemia. Baixa atividade física, muita ingesta de calorias, engordou. Mas isso é uma fotografia panorâmica. A obesidade não é a pandemia culpada dela. Recentemente saiu uma pesquisa do IBGE
mostrando que entre 2003 e 2019, em 17 anos... Ou seja, a pandemia ainda não tinha acontecido. Não existia pandemia, ninguém pensava na pandemia. 2017, 2003 a 2019, são 17 anos. O que aconteceu aí? O número de obesos mais do que dobrou. Nós tínhamos 12,6% de obesos, hoje nós temos 26% de obesos. Uau. 1/4 de cada 4 pessoas, uma é obesa. Obeso, eu vou definir o que é obesidade. Sobrepeso, nós tínhamos 40% da nossa população em 2003 de sobrepeso. Hoje são 62%, 61% e alguma coisa. Ou seja, de cada 5 pessoas, 3 estão acima do peso. É muita gente. Isso não foi a pandemia. Isso são os nossos hábitos de vida, de alimentação e de falta de atividade física, que é o que nós precisamos. Comer menos, essas coisas maravilhosas que nós vimos aqui, não quer dizer que está proibido comer isso, não é isso. Agora nós temos que comer com parcimônia, com qualidade e fazer atividade física para equilibrar essas duas coisas, para que a gente gaste mais do que a gente ingira e consiga perder peso e voltar para a normalidade. E olha, essas informações que o Dr. Silvio nos passou são importantes e para a gente fazer assim uma absorção disso e colocar em prática na nossa vida, para que ele possa voltar mais vezes e ter muita gente falando: nossa, doutor Silvio, eu segui suas orientações, olha, eu já diminuí a comida, aumentei a atividade física, estou melhorando, meu coração está ótimo. É assim que a gente quer boas notícias. Mas as boas notícias também podem chegar através de uma pergunta, né? De uma participação, tirando uma dúvida de alguém. Então tá aí, hoje nós vamos ler as perguntinhas que já chegaram. Vamos colocar na tela. Boa tarde, que programa maravilhoso, me chamo Daiane. Amanhã minha mãe irá passar por uma cirurgia do coração, plastia valvar. Pode falar mais sobre essa cirurgia? Beijos, benção, padre, para minha mãe Noedi dos Santos Locatelli. Daiane, obrigado pela sua pergunta bem interessante, que é a plastia valvar. O que é isso? Provavelmente deve ser a válvula mitral dela, que deve estar com um vazamento. As válvulas cardíacas, elas funcionam permitindo um fluxo que nós chamamos unidirecional. O sangue vai de um lugar para outro e não volta. Então, o sangue que está aqui e passou para lá, quando ele vai voltar, essa válvula se fecha. Então, ela abre para permitir que ele passe e se fecha para evitar que ele volte e siga o caminho adiante. E a válvula mitral, deve ser esse problema da mãe da Daiane, ela está permitindo o retorno, o refluxo do sangue no sentido inverso, que a gente chama de vazamento. E a plastia valvar, existem várias técnicas, Daiane. A mais comum é o cirurgião fazer com que esses folhetos da válvula se aproximem e ela consiga fechar, evitando o vazamento. São várias técnicas que existem, não sei o grau de vazamento que a sua mãe tem, mas é uma cirurgia bastante segura. Evidentemente que a segurança de cirurgia envolve várias coisas. A idade do paciente, a situação em que está o coração, em que momento está sendo realizada essa cirurgia, doenças associadas que nós chamamos de comorbidades, diabetes, pressão alta, problemas no pulmão, no fígado, no rim. Então, dependendo de vários fatores, a cirurgia se torna de maior ou menor risco. Mas, na grande maioria dos casos, é uma cirurgia de baixo risco, de uma execução, não sou eu que faço, o cirurgião pode até achar ruim, que eu falo que é de fácil execução, ele fala, não é você que vai fazer, né, Silvio? Mas, normalmente é uma cirurgia tranquila e corrige o problema do vazamento e melhora, vai trazer muita qualidade de vida. No EDIR, eu acho que... eu acredito que sim, né? Eu não consigo lembrar. E desejo uma ótima cirurgia, vá tranquila, vai correr tudo bem e ela vai voltar para casa em melhores condições do que está indo para a cirurgia. Bom, nós temos mais uma pergunta, vamos lá. Boa tarde, querida. Meu marido infartou faz 2 anos. Ele está bem. Gostaria de saber se há necessidade de fazer angioplastia de vez em quando para saber
a saúde do coração dele. Agradeço, abraços, Jurema. Legal, Jurema. Bom, aí tem tudo a ver com o que eu faço, porque angioplastia é o meu dia a dia. Não, Jurema, não há necessidade de fazer angioplastias de tempos em tempos. O que determina se uma pessoa vai precisar de uma nova angioplastia ou uma nova cirurgia é o quadro clínico do paciente. Bom, ele teve um infarto, ele teve lá dor no peito, alterou o eletrocardiograma, foi feito o diagnóstico e provavelmente, no caso do marido dela, deve ter sido feita a desobstrução dessa artéria através da angioplastia que permitiu o retorno da passagem do sangue. Se ele estiver se sentindo bem, como você descreveu, é segmento clínico, precisa ir periodicamente ao cardiologista. Se ele voltar a ter dores no peito para fazer atividade física ou alterar algum exame de esteira, de ecoestresse, alguma alteração que indique que ele possa estar tendo um novo entupimento, que pode ser no mesmo local ou em outra artéria do coração, aí sim ele vai precisar fazer um cateterismo, identificar se tem ou não tem um entupimento. Caso ele tenha, aí sim precisa fazer angioplastia, mas não tem que ficar fazendo de tempos em tempos, só se houver indicação em função do quadro clínico e alteração de exames de esteira e etc. Mas a peridiosidade ao cardiologista, isso tem que acontecer. É fundamental. A gente tem que entender que a doença do coração, essa doença, a aterosclerose, ela não tem cura. Ela não tem cura por quê? Ela é uma doença que não tem uma única causa. Se nós tivermos a causa do entupimento das artérias do coração é determinada coisa, seria fácil. Corrigiríamos esse problema e estava resolvido, mas não é. Nós temos vários fatores que contribuem para essa doença: a hipertensão, o diabetes, o colesterol, a obesidade, a falta de atividade física, o sedentarismo, o cigarro, a história genética, o sexo, a idade. Já falei 10. São 10 causas, 10 fatores que podem estar associados, aumentando a velocidade ou não dessa doença. Então, o que nós conseguimos fazer é frear a doença. Como é que a gente freia essa doença? Controlando esses fatores todos que eu citei aqui. Como é que a gente faz para frear isso, controlar isso? É indo ao médico, aferindo a sua pressão, aferindo o seu diabetes, medindo a sua cintura abdominal, o seu peso, o seu colesterol, parando de fumar. Tudo isso junto vai contribuir para você parar a sua doença onde ela está, ou ela evoluir muito lentamente para que você, desculpa a palavra, mas nós médicos, cardiologistas, queremos que as pessoas que têm a doença do coração, de entupimento das artérias coronárias, morram com a doença e não por causa da doença. É o que nós conseguimos fazer hoje, dar qualidade de vida, dar longevidade de vida para que essas pessoas não morram por causa dessa doença. Na Roma Antiga, as pessoas morriam com 40 anos. Elas não tinham tempo de desenvolver essa doença. Hoje a medicina conseguiu, a média de idade que nós temos é de 76 anos. Mais longevos, né? Exatamente. Então nós conseguimos, é a prevenção, fazer com que as pessoas se previnam e evitem desenvolver essa doença ou fazer com que ela vá bem devagarzinho. Chegou 1 quilo de perguntas. E eu falo demais. Ele fala demais. Mas é bom, porque ele explica, assim, com bastantes detalhes. E é importante isso, porque aí a gente aprende também. Doutor Silvio, quero agradecer sua participação comigo. Muito obrigada por estar aqui conosco no Mulher.com. Não vai dar tempo de fazer mais perguntas, mas eu gostaria que o senhor fizesse aí um fechamento rápido do que nós conversamos, como dicas mesmo para quem está em casa. Bom, passou muito rápido. O importante é o controle de todos esses fatores. Ir ao médico periodicamente. Não comece a se preocupar com o seu colesterol depois dos 30 anos. Preocupe-se desde cedo com o colesterol. Cuide do colesterol dos seus filhos desde cedo. Controlar a dieta, a atividade física, parar de fumar. Cigarro é um veneno. Pare de fumar. Controle o seu diabetes, não deixe de ir ao médico. E viva feliz e viva mais. É isso que eu gostaria que todos fizessem. Doutor, muito obrigada por estar aqui comigo.